Fala galera do cálculo diferencial integral, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto de derivada e falar de algumas propriedades operatórias. Então, gente, o teorema que nós vamos ver aqui de três propriedades. Então, sejam f de duas funções deriváveis. Então, se eu tiver que derivar a soma ou a subtração de duas funções, se eu tiver uma função que ela é definida com a soma ou a subtração de alguns termos, basta que eu faça a derivada de uma, mais a derivada da outra, ou menos a derivada da outra. Não tem nenhum segredo. Vocês vão ver daqui a pouco na prática. Agora, a derivada do produto já tem uma regra. Não é simplesmente eu derivar o f de x vezes derivar o g de x. Não é. Se você tem lá um produto de duas funções e quer derivar, essa função ela é composta desse produto. Tá? Então, a derivada vai ser derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar vezes a derivada da segunda. Essa é a regra. Daqui a pouco nós vamos ver na prática. E a terceira propriedade é a derivada do quociente, que em cima, a parte de cima parece com a do produto, a única coisa que muda é que tem um menos no meio ao invés do mais, mas é derivada da primeira função, ou da função de cima, vezes a segunda sem derivar, ou a de baixo, menos a derivada da de cima, menos a de cima sem derivar, vezes a de baixo derivando, sobre o quadrado da função de baixo. Ok, gente? Então essas são as três regras que a gente vai ver aqui nos exemplos à frente. Então vamos lá. Primeiro, calcular a derivada de 4x ao cubo mais 10x ao quadrado menos 3x. Como na regra lá, aqui eu tenho uma soma e subtração, a regra para derivar uma função assim é eu derivar cada uma delas separadamente e depois soma se for mais ou subtrai se for menos. Não tem nenhum segredo. Então, ó, derivada de 4x ao cubo, 3ds multiplica o 4, lá em cima cai uma unidade. Mesma coisa com 10x ao quadrado, 2ds, cai uma unidade do 2, com 3 também, 3x, né? Então, eu tenho no final aí a derivada da função 4x ao cubo mais 10x ao quadrado menos 3x, vai ser 12x ao quadrado mais 20x menos 3. Teve algum segredo? Nenhum. Derivei as três funções que eu tinha aqui, que era essa, essa e essa, embora seja uma função só, tá, gente? F de x, que é determinada por esses termos todos, é como se fossem três funções para compor essa função aqui. Então, ela é a soma dessas três funções derivadas. Segundo caso, segundo exemplo, a derivada de 3x ao quadrado vezes seno de x. Olha só, derivada do produto, a gente viu que a regra é deriva a primeira vezes a segunda sem derivar, mais não deriva a primeira vezes a segunda derivando. Quem é a primeira, quem é a segunda aí? Primeira é 3x ao quadrado, segunda é seno de x. Então eu vou derivar o 3x ao quadrado vezes o seno de x sem derivar, mas depois eu faço o contrário. Não derivo o 3x ao quadrado, derivo o seno de x. Então, prosseguindo isso aí, vai ficar o seguinte, ó, derivada de 3x ao quadrado, 6x. Estou indo direto, né? Desceu, multiplicou 3, deu 6. Lá em cima caiu uma unidade, ficou 6x. Vezes o seno de x, porque eu não precisei derivar. Mais 3x ao quadrado eu não derivo na segunda parte, o primeiro termo, né? O seno de x eu derivei, que deu cosseno de x. Acabou aí, você já fez a derivada. Só que lembra que quando a gente faz algumas questões, pode ser que lá no gabarito não aparece o resultado? Aqui não apareceu porque tem fatores comuns aqui nos dois termos. Ó. 6x seno de x e 3x ao quadrado cosseno de x têm em comum 3x, são fatores comuns. Como é que eu coloco isso em evidência? Então, ó, 3x que multiplica 2 seno de x dá 6x seno de x. E 3x que multiplica x cosseno de x dá 3x ao quadrado. Então, possa ser que num gabarito de uma questão como essa apareça esse resultado em negrito e não esse aqui acima. Então, aqui você já derivou, já está correto sua derivada. Aqui você simplesmente colocou em evidência os fatores comuns, ok? Mas o mais importante aqui é saber fazer essa regra. Ó. Derivada do primeiro vezes do segundo sem derivar, mais primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo. Terceiro caso, quociente. Derivada igual a ln de x sobre a tangente de x. Lembra que eu expliquei para vocês na última aula? Não precisa saber o que é o ln e o que é a tangente. Você precisa saber derivar. Então, na prática, nós vamos fazer isso aí. Se você não sabe o que é o ln nem a tangente de x, nem como é que ficaria o gráfico de uma função como essa, porque eu também às vezes nem sei, vamos ver como é que eu derivo ela? Então fica assim, ó. Regra.
Deriva a primeira, a segunda não, menos, porque é quociente, então é menos. Não deriva a primeira, deriva a segunda sobre a segunda ao quadrado. Quem é a primeira? A primeira é o ln de x. Então, deriva o ln, não deriva a tangente. Depois, não deriva o ln, deriva a tangente. E embaixo eu deixo a tangente ao quadrado. Olhando para a minha tabela, né, que eu forneci para vocês na última aula também, quem é a derivada do ln é 1 sobre x. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Vezes a tangente de x sem derivar. Depois, ln de x eu repeti, vezes a derivada da tangente de x. Quem é a derivada da tangente de x? Secante ao quadrado de x. Sobre, lá embaixo, tangente de x ao quadrado, a gente escreve assim, ó, tangente ao quadrado de x. Aqui acabou, não precisa você colocar mais nada aí em evidência. Ok, gente? Então, finalizei aí essa derivada. Fiz um último exemplo aqui para a gente, que é esse aqui, ó. X ao quadrado vezes e elevado a x dividido por secante de x. Eu coloquei esse exemplo porque ele envolve produto, eu tenho um produto ali em cima da fração, e tem um quociente. Só de ser uma fração já é um quociente. Como é que eu faço essa derivada? Então vamos lá. Eu vou utilizar a regra do quociente, porque já que eu vejo aqui um quociente, então a regra do quociente, qual é? Deriva de cima, x ao quadrado vezes e elevado a x, está vendo aqui? Ó? Deriva, vezes a de baixo sem derivar. Menos a de cima, que é x ao quadrado vezes e elevado a x, sem derivar, vezes a de baixo, que é a secante de x, derivando. E embaixo eu coloco a secante de x ao quadrado. Beleza? Então, armei. Coloquei quem eu vou derivar e quem eu não vou derivar na regra. Agora vamos para a prática, vamos derivar. Quando eu for derivar essa primeira aqui, ó, x ao quadrado vezes e elevado a x, observem que aqui é um produto. Então, aqui nessa derivada, eu vou ter que aplicar a regra do produto, que é a derivada da primeira, do x ao quadrado, vezes o e elevado a x sem derivar. Depois o x ao quadrado sem derivar, vezes a derivada de e elevado a x. Para lá, continuando aqui minha derivada, o x ao quadrado vezes e elevado a x não deriva, né? E a derivada de secante de x, novamente, lá na tabela, me informa que é secante de x vezes tangente de x. E embaixo, secante de x elevado ao quadrado é secante ao quadrado de x. Ok? Derivando isso aqui dentro aqui desse colchete, então eu vou ter aqui, ó, derivada de x ao quadrado é 2x, então fica 2x elevado a x, mais x ao quadrado vezes a derivada de e elevado a x, que é ele mesmo, e elevado a x. Tá? Observe, gente, que aqui vocês já calcularam, aqui a gente já calculou a derivada. Então, é como se eu já finalizei minha derivada, já derivei a função. Acabou, já derivei. Mas eu estou olhando minha resposta aqui, estou olhando o trabalho da atividade que o meu professor passou e não tem nenhuma resposta como essa aqui. Onde foi que eu errei? Calma, talvez você não tenha errado nada. Só falta colocar alguma coisa em evidência. Veja aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, dentro do parêntese, o e elevado a x aparecendo nos dois termos. Então, eu posso tirar esse e elevado a x do parêntese e deixar 2x mais x ao quadrado aqui dentro. Aí eu estou colocando o e elevado a x em evidência. Tá vendo? Fiz isso. Tirei o e elevado a x do parêntese porque ele multiplica esse e multiplica esse. Então fica assim. Lá de lá ainda não mexi nada. Agora, quando eu tirei esse e elevado a x do parêntese, eu estou observando que eu tenho aqui e elevado a x vezes secante de x aqui e aqui também, aqui no meio, ó, e elevado a x vezes secante de x. Então, eu posso botar esse e elevado a x secante de x em evidência, que multiplica quem? 2x mais x ao quadrado, que é o que está aqui, que eles estão multiplicando. E aqui o e elevado a x secante de x está multiplicando x ao quadrado e a tangente de x. E esse menos, que é o que tem entre eles. Está aqui o menos. Por último, estou observando que eu tenho secante de x em cima e tenho secante ao quadrado de x embaixo. Então, esse secante de x anula com um desses secantes de x de baixo. Né? Porque se é secante ao quadrado de x, é como se fosse secante de x vezes secante de x. Então, um deles pode anular com o de cima e fica um só uma secante de x. E pronto, chego aqui, já não tenho mais nada para colocar em evidência, minha derivada acabou. Tá? Mas lembrando que quando você já aplicou a propriedade lá, derivou todo mundo, você já fez a derivada. O restante é só colocar em evidência e aí você tem que aprender a manipular essas evidências. Ok, gente? Então, ó, não esquecendo, o que a gente aprendeu na aula de hoje?
Se você for derivar a soma ou subtração de duas funções, não tem nenhum problema, deriva cada uma delas e bota os resultados lá na sequência. Agora, se você for derivar um produto, você vê lá que tem um vezes, ou que não tem um vezes, mas tem duas coisas que são diferentes. Uma função polinomial e uma função trigonométrica. Uma função polinomial e uma função exponencial. Um logaritmo e uma trigonométrica. Um exponencial e uma logarítmica. São funções diferentes. Estão juntas? Então é o produto das duas. Então eu tenho que cair na regra. Ó. Derivada de uma, da primeira, vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda. E a mesma coisa do quociente. Não basta derivar uma dividido pela derivada da outra. Não é assim que deriva o quociente. Derivada da primeira vezes a segunda, menos primeira sem derivar vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Ok, gente? Bons estudos aí para vocês. Vamos lá, mãos à obra. Não se aprende matemática só vendo aula. Tem que ir para a prática, tem que estudar, tem que fazer conta. Ok? Contem comigo aí. Qualquer dúvida podem mandar. Tchau, tchau, gente.